eu vou contar um relato meu, assim. Não aconteceu comigo, não foi eu, mas como que nem eu comentei com vocês, eu trabalhei com um rapaz lá onde eu trabalho. ah, Ele construiu uma fortuna, cara. Eu posso dizer porque eu sei que a última casa que ele comprou, 3 milhões ele gastou pra fazer a casa. Tá? Ele mostrou pra nós. 3 milhões. Não sei quanto vale a casa, mas ele gastou 3 milhões pra montar uma casa de 3 andares e tudo mais. Tá. O que que ele falou pra nós, assim, logo no começo que a gente conversando? Ele disse, cara, eu fiz o que eu fiz, eu tenho o que eu tenho hoje, graças ao consórcio. Tá? Isso é relato, eu tô falando e afirmo e eu boto ele na frente que ele me falou. O que que eu fiz? Ele, na época, quando ele era jovem, ele vendia dólar. Ele comprava dólar e vendia dólar, tá? O que que ele fazia? Com esses jurinhos que ele ganhava do dólar, ele ia juntando e pagava uma carta de crédito. Olha só, ele começou assim. E aí ele pegou a primeira carta, ele morava com os pais. O que que ele fez? Ele foi contemplado na primeira carta, ele foi lá comprar uma casa. Mas ele não foi morar na casa. O que que ele fez? Ele botou a casa pra alugar, alugou a casa. Vamos dizer assim, que na época ele pagava R$ 1.000 o consórcio. Ele botou a casa pra alugar 1.500. Então, ele alugou a casa 1.500, ele pagava e ainda sobrava 500. O que que ele fez? Consórcio. Outro consórcio de uma casa mais cara. Aí, o que que ele fez? Ele botava só 500. Daqueles 1.000 que ele precisava botar, ele só botava mais 500. E já tinha outra, foi contemplado, pegou, foi lá, uma casa de 300 mil. Foi lá, fez a casa, pegou, botou pra alugar 4 mil por mês. Fez um outro consórcio, um valor. E assim ele foi fazendo, até que ele tinha 4, 5 casas, todas se pagando e sobrando 10 pau pra ele por mês. Ele trabalhando com consórcio. Eu não sei se hoje tá trabalhando, porque ele lá onde ele não trabalha mais. De vez em quando ele dá um passeio, mas não sei se hoje ele tá fazendo, porque eu acho que ele parou já de trabalhar. Sinceramente, eu acho que parou. Porque ele era daqueles que dizia assim pra mim: sexta-feira, amanhã de manhã eu vou tomar um café em Paris com a nega velha. É isso aí. Assim, mano. É isso aí. Amanhã de manhã eu vou tomar um café em Paris com a nega velha. E ia mesmo? Ia, Não, porque velho. dizer eu já Não, falei dessas, mas, ele ia. mas só não ia. Ele ia. Ele ia. E um cálculo que eu vou te dizer, Éder, que eles não veem muito, um número, vamos dizer, da função do consórcio, que é o quê? Vamos usar o exemplo desse teu amigo. O investimento dele só foi até contemplar. Então, um imóvel aí, vamos usar o exemplo desse cliente que não contemplou de 350 mil. Vamos dizer que se ele tivesse em dia, de fato, ele teria pago 12 mil reais, só que ele comprou uma casa de 350 por 12 mil reais. Então, o investimento dele foi 12 mil. E outra, né? Mensal. Ele não teve que desembolsar 12 mil de uma vez só. Então, dali pra frente, quem queria pagar, se ele fosse colocar no Airbnb ou no aluguel convencional, seriam os inquilinos dele. E lá na frente, ela se torna liquidez, porque ela vai estar paga, vai estar quitada, entendeu? Então, esse número também se torna um investimento pro cliente. Né? Que foi aquilo que nós estávamos falando no começo. Não é investimento. Depende que, cara, do jeito daí- que tu aplica. Aí a gente voltando pra aquela conversa de mentalidade. Tu trouxe um exemplo prático e que a conta fecha. É só a gente ouvir. Então tu trouxe uma receita pra Sim. a gente conseguir chegar onde é que esse cara chegou. Uma vez eu vi numa entrevista que perguntaram até pro o próprio Warren Buffett. Cara, ele é um cara que abriu já muitas vezes. Inclusive as pessoas têm a informação de como ele fez pra chegar aonde ele chegou. Então se a gente tem um cara que nem esse, tem um cara que nem esse teu colega que tu trouxe, por que que as pessoas não fazem? Porque elas não têm a paciência que eles tiveram. Sim, exatamente. Porque se todo mundo sabe o que o Warren Buffett fez pra ter a fortuna dele, fez, mas não é todo mundo que tá disposto a fazer, é só porque não tem a paciência. Exatamente. Porque, de fato, se tu for ver hoje, e até a questão do mercado imobiliário, teve acho que na semana passada, o Thiago Nigro fez alguma postagem no sentido de bater um pouco no investimento em imóveis e acabou saindo pela culatra, o pessoal meio que deu uma viralizada naquele post, ele até deu uma recuada, por quê? Porque, de fato, é incontestável que o imóvel, no passar do tempo, ele se comprovou porque é matemática, né? O espaço geográfico da Terra, ele é o mesmo desde que a gente está aqui. Mas a população aumenta. Ou seja, a Terra vai ficando mais escassa, a Terra vai se valorizar sempre. O metro Porque tu tem quadrado mais fica mais gente, caro.
mais gente pro mesmo tamanho de terra, o metro quadrado vai acompanhar. E às vezes, por um tempo, ele fica um pouco parado, mas depois ele dá um salto. Então, você tem que olhar essa curva um pouco mais aberta, o gráfico, sabe? Sim. Não adianta tu olhar hoje só. Tem que olhar um pouco. E essa questão de flutuação, taxa Selic vai de 2 agora a 13,75. Quem não sabe lidar com dinheiro, daqui a pouco se aventurar em investimentos que precisa muita movimentação e atuação, o cara pode se atrapalhar. O imóvel, ele é, de fato, o cara sempre diz, é a diferença de papel para tijolo. O tijolo, cara, é tijolo. Né? Ele tá ali e a gente sabe que ele se provou no tempo. Mas o consórcio, que nem tu falou ali, tem a variável da Selic, não sei o quê. O consórcio em si, ele é um fixo. Tu vai pagar aquilo ali até terminar e deu. Não, ele tem um ajuste. Tem? Obrigatório como é que funciona? Pelo Banco Central. E isso é... Às vezes eu não entendo, tem vendedores que às vezes fica cheio de cautela para falar sobre o ajuste, porém o ajuste ele é muito bom. É só tu saber mostrar pro cliente. Eu gosto do ajuste para as cartas que eu tenho hoje, porque vamos lá. Depois de 12 meses, toda carta, de qualquer administradora que seja, ela vai ser ajustada. E esse ajuste a gente tem que olhar pelo lado positivo no seguinte. Tu pagou ali uma carta de 100 mil, pagou 12 parcelas. Na 13ª parcela, quando tu for pagar, a tua carta teve um ajuste. Ela já não tá mais em 100 mil, ela tá em 110. Ajustou tanto pra cima, mas o valor também. A parcela também. Sim. Porém, vamos dizer que tu contempla exatamente na parcela 13. Tu tá vendendo uma carta de 110, sendo que durante 12 meses tu pagou uma de 100. Tu pagou um mês só sobre a de 110. Sim. Então tu tá ganhando sobre uma coisa que, na verdade, tu quase sempre pagou menos. Sim. Aí passou mais alguns meses. Por isso que eu sempre falo, nas minhas cartas, se for para contemplar no mês 24, 36, eu prefiro esperar mais um e contemplar no sequente, onde ela sofreu o ajuste. Claro. E esse ajuste também faz com que, eu até tenho nesse meu material aqui, o cara que não tiver pressa, ou até dizer assim, ó, eu quero levar eu brinco que eu fiz uma postagem com meu filho, a foto dele é uma das postagens que mais me deu retorno, e seja de venda, seja de comentário, que é uma foto do meu pequenininho, assim, dizendo, e se eu tivesse feito um consórcio com 1 ano? Aí eu começo a contar essa ideia. Pô, com 8 anos de idade, se tu fosse contemplado, aconteceria isso. E se ele não fosse contemplado em nenhum momento, porque eu quisesse pagar todo mês atrasado, enfim, só para ter uma poupança, com 16 anos, se eu tivesse feito uma carta aqui de 500 mil, por exemplo, ele teria 844 mil para sacar. Com esse reajuste. E não precisaria pagar mais nada. Mesmo que ele pagou meia parcela. Por quê? Porque, na verdade, o valor da carta dele seria 1.689.000. Só que como ele pagou meia parcela sempre, eu vou pegar meio crédito. Só que o meio crédito ainda dá 844. Então ele investiu 589 durante a vida e vai sacar 844. Só que além de olhar agora para o número de quanto a mais ou quanto a menos, qual a chance de ele ter alguma coisa para sacar se a gente não faz algum tipo de planejamento? Exatamente. Né? Eu bati meus 16 anos, eu não tinha nada para sacar. Quem tinha, né? Então, tinha conta pra hoje eu fiz pro meu filho, porque além de eu trabalhar com isso, mas eu vendo muito isso hoje. E tem gente às vezes que me procura e diz, cara, eu quero fazer um consórcio que é pro meu filho. Se ele contemplar antes, eu vendo pra ti, boto o dinheiro numa poupancinha pra ele e começo outro. Exatamente. Não tem cenário ruim. É isso que eu digo. O problema do consórcio, às vezes, quando falta informação. Se tu tem informação, hoje eu tranquilamente faço quantas cartas for, porque pra mim não tem cenário ruim. Porque, inclusive, o método que eu trago aqui, ele é um método que te mostra o que fazer com o consórcio. Que contempla rápido, o que contempla no meio, ou se tu tiver um consórcio que vai um pouco mais adiante. Nunca consegui manter muito em dia, mas se tu não parar, não desistir... o Jeff fala muito isso. Roubar a tua frase. Tem um jeito de ter uma experiência ruim com o consórcio. Parando de pagar. Abandonando ele. E aí eu faço um paralelo com qualquer outro tipo de contrato que tu assuma. Até porque também se tu pagou a prestação, pagou lá 5, 10 prestações, perdeu todo esse dinheiro. Tu até não perde todo, tá? Não, mas assim, a experiência não vai ser positiva. Provavelmente tu vai ficar magoado e vai dizer que o consórcio não presta. Só que, como eu sempre falo, não tem nenhum tipo de contrato, ou até um casamento que se tu termina antes, tu vai te incomodar. Sim. Tudo que tu
tem Sim, um prazo e sim. tu corta no meio, Sim. Tu começa com nada e sai pior. sai com metade Principalmente de o casamento, né? Até eu acredito, dentro dessa fala, qual é essa missão aqui, né? Tentar mostrar para as pessoas que estão em casa assistindo e fazer com que elas pensem nesse exato momento agora. Como é que eu quero estar daqui 10 anos? Uhum. Daqui 12 anos? Como é que eu quero estar? Da mesma maneira, se eu quiser ficar da mesma maneira, é só não fazer nada. E muito, muito pior, se eu continuar do mesmo jeito, posso encontrar fatores que vão me trazer mais para trás ainda. Então, se eu quero mudar daqui 10 anos, eu tenho que tomar uma atitude. E um dos melhores veículos hoje para a mudança de vida é o consórcio. Se eu vou levar 10 anos agora sem nada, eu vou chegar aos 10 anos igual. Eu tô com 43, daqui 10 anos eu vou estar com 53. Vai chegar aos 53. A conta vai bater. Agora, se eu tomar uma atitude agora, até os meus 53, com certeza eu vou ter um 53 bem diferente. Só que tem que ter atitude. Você tem que pegar lá e fazer e ser disciplinado. Disciplinado, cara. Então, como tu roubou a fala do Jeff, vou roubar. O Jeff fala assim, ó. Não atrasa... Não, Só tá me roubando. Queimando, não atrasa o consórcio. Atrasa um pouquinho a luz, atrasa uma água, né? Mas não atrasa o consórcio, porque amanhã pode chegar uma ligação pra você. É isso aí. Que vai pagar tua água e tua luz. É isso aí. E a lei de Amanhã chega aquela Murphy. ligação. É isso aí. Ó, É a cortando lei de a luz. Murphy. Quando o cara atrasa, aí que sai. É, né? Não É que o Jeff fala isso porque ele bota os caras da luz pra dormir, né? É. Quando o cara chega pra acordar. Até porque os grandes feitos, né, que a gente tem hoje, os grandes feitos no mundo são pessoas que não desistiram, que Sim. acreditaram. Sim. Exatamente. Né? Sim. Então você tem que acreditar naquilo que você tem. É, eu sou uma da prova viva por consumir e fazer o próprio podcast. Olha quantos Isso mil anos existe podcast. Sim. E nunca virou. Aí o Flow foi lá, 2 anos pagando pra fazer a coisa acontecer, não desistiu, o bagulho explodiu o mundo. Hoje estamos aqui por causa deles. Aí o cara virou mesmo, cara. É? É a disciplina. É? Cara, eu linko muito isso também ao jiu-jitsu. Eu falo isso sempre pro Rui. Porque hoje todo cara que chega numa academia, até nós comentamos antes quando a gente tava vindo, o cara entra na academia, ele quer saber qual das lutas que é melhor e quanto tempo ele vai demorar pra chegar à faixa preta, né? Ele não tem aquela... Arrancada já. Já Ninguém quer... quer saber. Uhum. Então tem que ser disciplinado, não é da noite pro dia. Assim como investimento, consórcio, tudo, acho que na vida. Tem Na que ter disciplina. Não adianta tu esperar milagre. Vou chegar hoje lá, quando é que eu consigo dar uma armlock nele lá? Né? Mas não é? Os caras já querem chegar achando que ele é faixa preta, chega um branco achando que vai, amanhã eu tô batendo nele. Não é bem assim, mano. É assim. Enquanto tem que muito chão pela frente. É, disciplina em tudo, não adianta. É.